Alô pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu estarei rapidamente tratando de operações com matrizes. Então vamos iniciar a aula. Então, por mais simples que seja uma definição, é sempre importante formalmente a gente defini-la para evitar ambiguidades ou outras interpretações, por mais simples e intuitiva que essa definição possa ser. Mas na matemática é tudo realizado formalmente, tá? Porque é uma disciplina lógica dedutiva que requer um certo formalismo. Bem, então, duas matrizes elas serão iguais quando elas possuírem a mesma ordem, tá? Ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e os elementos correspondentes tanto na linha como na coluna forem iguais. Então, por exemplo, este exemplo aqui, eu tenho duas matrizes de ordem 2, tá? Então, nós observamos aqui que são matrizes de mesma ordem, cada matriz aqui com duas linhas e duas colunas, e os elementos correspondentes também são iguais. Se vocês observarem, tanto nas linhas como nas colunas, os elementos coincidem, tá ok? Então, as duas matrizes são iguais e a gente usa esse símbolo aqui de igualdade para dizer que são as mesmas matrizes, tá? Então, essas duas matrizes são iguais se satisfazer essas duas condições. Bem, a ideia de trabalhar com matrizes é a gente operacionar em bloco, tá? Então, vamos ver algumas operações. Então, a operação de soma aqui, a gente só pode somar duas matrizes se as matrizes forem de mesma ordem. Ou seja, as duas matrizes que eu vou somar tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E a maneira de fazer a soma ela é bem intuitiva, a gente soma elemento a elemento. Por exemplo, eu tenho a matriz A e essa matriz B. Então, na hora que eu faço a soma, eu somo elemento a elemento, cada elemento com o seu correspondente na linha e na coluna, tá ok? A outra multiplicação que é vista aqui é a multiplicação escalar com matriz, né? Então, para fazer o produto escalar com matriz, basta pegar o escalar e multiplicar cada elemento da matriz por esse escalar. Por exemplo, 3 vezes A, eu tenho como resultado essa matriz aqui. Bem, vamos ver como que a gente faz isso lá no GeoGebra. Então, vamos abrir aqui o GeoGebra. Tá? Eu já abri aqui, já está na minha barra de trabalho, né? Eu já tinha previamente aberto. Quando você abre, aqui eu estou trabalhando com o GeoGebra 5, eu fiz o download. Você também tem a opção de trabalhar na web, tá? Então aqui é um programinha bem leve, tá? Então é interessante você abaixar mesmo. Então aqui tem o menu opções e aqui eu vou, não, é exibir, desculpe. Ali no menu tem a opção exibir e a gente vai trabalhar com a janela CAS, tá? Para trabalhar com álgebra. CAS tá, é uma sigla em inglês que significa cálculo simbólico. Cálculo simbólico. Eu vou fechar a janela de visualização e a janela algébrica. Então aqui como que a gente constrói uma matriz? Então aqui você primeiro tem que colocar o comando de atribuição, dois pontos e sinal igual. Tem que ser junto, senão ele vai estar erro, tá pessoal? Então vamos pegar uma matriz aqui qualquer, 2. Sempre a entrada aqui no GeoGebra é com linhas, pessoal, tá? É com linhas, ele entra por linha. Tá aí, tá feita a primeira matriz. A segunda matriz, a gente pode fazer assim. Aqui fazendo isso aqui no GeoGebra. Então aqui para somar as matrizes agora, né? Já tenho a matriz na célula 1, na célula 2, então está feita a soma. Então ele soma elemento a elemento. Se precisar multiplicar escalar por essa matriz, basta
você só dá um espaço que ele já entende que a operação que você está fazendo é multiplicação. Então 3 vezes A é 6. Isso aqui também pode ser feito no Excel, mas no GeoGebra eu acho que é mais simples, tá? Bem, um outro aplicativo que você pode estar utilizando para trabalhar com matrizes é um aplicativo usado em ciência de dados, que é o software R. Então aqui a gente pode utilizar também para fazer operações com matrizes aqui. Aqui eu vou dar um Ctrl L para limpar a tela. Aqui a gente pega a matriz A, você entra com o comando matrix. Aqui a entrada é por coluna, né? Então eu vou pegar um vetor qualquer, pegar também 6 elementos, só que aqui eu tenho que falar quantas linhas que vai ter essa matriz. Eu vou colocar uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, tá? Então tá aqui a minha matriz A. E a matriz B, eu vou digitar uma outra matriz B. Se você quiser, para não ficar digitando tudo isso aqui, você pode reaproveitar o que já foi escrito, digitando a seta para cima. Então a seta para cima ele vai te colocar aqui todos os comandos que você já digitou. Então aqui eu só vou mudar os elementos no vetor aqui, colocar, por exemplo, -2, 3, 1, 5, 0 e 2. Só mudar aqui. Aqui eu vou denotar por B, né? Pronto, agora está pronto, tá? Então aqui é só, eu fiz isso só para reaproveitar o que eu já tinha escrito anteriormente. Então eu estou seta para cima e ele me passa os comandos que foram digitados. Então você pode reaproveitar o código que você escreveu lá em cima, aqui embaixo. Tá aqui. Então agora vamos fazer a soma das duas matrizes. Professor, está complicado, tal. Você pode fazer na mão, só estou dando alguns recursos, porque às vezes você tem que trabalhar com matrizes enormes e você não vai trabalhar somando elemento a elemento. Pensa que é uma matriz de ordem 20, né? Na hora de operacionalizar, você vai ter menos trabalho. O trabalho que você tem é na hora de escrever a matriz. Depois que você escreveu e vai fazer a operação, fica mais simples. Tá, então tá aí. Passamos aqui agora, retornamos aqui para o GeoGebra. Então agora, então aqui a gente viu a soma. Escalar com multiplicação lá no R, né? Voltar lá no R, teria que fazer assim. Por exemplo, eu quero multiplicar a matriz A por 3. Então você vai 3, asterisco e A. Tá? Ele multiplica. Então aqui no R tem que estar asterisco para ele entender que você está fazendo uma multiplicação entre escalar e matriz. Já lá no GeoGebra, basta você dar um espaço, tá? Então voltando aqui, então a gente viu aqui como fazer as operações de soma e multiplicação. Uma outra operação importante é a multiplicação entre matrizes. Só que para fazer a multiplicação entre matrizes, ela requer uma condição em que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Por exemplo, para obter o elemento na matriz produto, que está na iésima linha, jésima coluna, você deverá pegar a iésima linha e multiplicar pela jésima coluna. O número de colunas da primeira matriz deverá ser igual ao número de linhas da segunda. Por quê? Porque a coluna vai me dizer a quantidade de elementos que eu tenho na linha, e a linha me diz a quantidade de elementos que eu tenho em cada coluna. Então, para ver essa correspondência pi-unívoca, eu tenho que ter a mesma quantidade de elementos. Então, por isso que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz no produto. E daí você faz o produto elemento a elemento, e tem no final, para ter o elemento, você soma esses produtos. Tá?
Então é sempre linha, coluna, multiplica os elementos correspondentes e soma no final, tá? Esse sinal aqui, ele é um sinal de somatório, a letra grega sigma maiúscula, tá? O K aqui é o índice, né? Como eu tenho R colunas na matriz A e R linhas na matriz B, então o meu índice vai de 1 até o R, tá? Então é uma maneira sucinta de você descrever esse somatório aqui, o somatório desses produtos aqui, tá? Então em algumas situações é conveniente utilizar esta fórmula. Bem, vamos pegar um exemplo. Então aqui são as observações que eu já fiz, que é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. E a ordem dessa matriz aqui, a ordem da matriz produto vai ter o mesmo número de linhas da matriz A, que é o primeiro fator, e o mesmo número de colunas da matriz B, que é o segundo fator. Então aqui, como a matriz A tem duas linhas e a minha matriz B tem duas colunas, então a matriz produto vai ter duas linhas e duas colunas. E aqui a gente faz pegando linha e coluna, tá? Então você pega a primeira linha da matriz A e multiplica com a primeira coluna da matriz B para nós obtermos o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Depois pega a primeira linha com a segunda coluna. Então, primeira linha com a segunda coluna, a gente vai ter o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, e assim sucessivamente. E a gente vai ter esse resultado. Vamos ver como que a gente faz isso no R e no GeoGebra. Então, no GeoGebra, eu vou deletar isso aqui, que já foi, isso aqui também já foi. A matriz A, eu vou fazer o seguinte, vamos mudar um pouco. Vamos pegar aqui, já aproveitar essa estrutura. Pronto, mudei aqui. Alguma coisa foi inválida aqui. Vamos fazer outra vez, então. Vamos construir essa matriz desde o início. Então aqui 2 pontos, sinal de igual. Não tem espaço, porque senão ele vai dar erro, tá? Escolhendo aqui. Às vezes é um espaço que você tá a mais e ele não... Ó, ali tem um colchetes ali, ó. Isso, é uns detalhezinhos que tem que tomar atenção. Pronto. Pronto. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, A por B, porque a matriz A tem 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas. Então fazendo A vezes B, você tá um espaço que ele já vai fazer o produto. Aqui eu poderia também fazer B vezes A, porque a matriz B tem 2 colunas e a matriz A tem 3 linhas. Só que aqui eu vou ter uma matriz de ordem 3, não uma matriz de ordem 2, tá? Então tá aí. Então assim a gente pode fazer o produto, tá? No GeoGebra. É bem simples, tá? No R, utilizando a janela casa aqui. No R, a gente também pode fazer produto matrizes. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou aproveitar a matriz A já está ali. A matriz B, eu vou só mudar a ordem da matriz B. Agora eu vou colocar 2 linhas, já aproveitar o comando que já foi escrito, e 3 colunas. Pronto. Agora, bem, vamos fazer A vezes B. A matriz A é uma matriz com 2 colunas e a matriz B é uma matriz com 2 linhas. Então eu posso fazer o produto. Então aqui o comando é porcentagem, asterisco e porcentagem para fazer
a conta aqui no R. Então, ó, eu vou ter... Também eu posso fazer B por A, né? Porque o B tem 3 colunas e o A... Não, eu posso fazer... Ali eu fiz A, eu posso fazer B vezes A, porque o B tem 3 colunas e o A tem 3 linhas. Então também tá para fazer o contrário. Tá aí, tá? Uma coisa que eu quero salientar aqui é que algumas propriedades que são válidas para números também são válidas para matrizes, mas nem todas as propriedades. Por exemplo, a comutatividade não é. Então vamos chamar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar, aproveitar, vou chamar essa matriz aqui de C. Pronto. Eu vou pegar uma outra matriz aqui, tá? E vamos fazer uma matriz também de ordem 4, né? Aqui de ordem 2, desculpe, ordem 2. Ordem 2, né? Que é mais simples de resolver. Então, por exemplo, se eu fizer C com D, eu tenho essa matriz aqui. Vamos inverter a ordem, vamos ver se a gente vai obter a mesma matriz. Muito provavelmente não. Ó, então a ordem é importante, tá? Então não vale a propriedade comutatividade, ó, como mostrado aqui, ó. C por D eu tenho esta matriz e D por C eu tenho essa matriz aqui, tá? Também a gente pode verificar isso aqui usando o GeoGebra aqui. Vamos, deixa eu ver. Ah, não, aqui eu acho que eu só tenho o sinal de igualdade, eu tenho que ter atribuição, que é 2 pontos igual. Agora vai dar certo. Pronto. Lembrando que o sinal de atribuição aqui no GeoGebra é 2 pontos igual. E aqui eu vou construir uma outra matriz D qualquer, tá? Só para a gente mostrar que a comutatividade não vale. Pronto. Então vamos fazer aqui, ó, C vezes D. E depois vamos fazer D vezes C. Viu? O resultado é totalmente diferente também. Então, a ordem das matrizes altera o produto. Então, não vale a propriedade comutativa aqui em operações de matrizes. Tá ok, pessoal? Minimizar isso aqui também. E tá ok? Então aqui algumas propriedades que são válidas, né? Para soma, para produto escalar com escalar com matriz. Aqui algumas propriedades que são válidas para matriz, né? Que é a distributividade, o elemento neutro. Quando você tem uma matriz quadrada, a matriz diagonal, que é a matriz identidade, que é uma matriz diagonal com todos os elementos iguais a 1, faz o papel do elemento neutro. E aqui vale a associatividade quando tem sentido multiplicar essas 3 matrizes aqui. Aqui é o que eu já tinha salientado lá, né? Então não vale você fazer a comutatividade. Se você trocar os fatores aqui na ordem dos produtos e matrizes, você pode mudar o resultado final. Então geralmente você vai ter que não vale, você troca ali, o resultado nem sempre é o mesmo. Então não vale a propriedade comutativa. Como nos números, né? Números você pode fazer 2 vezes 3, 3 vezes 2 e 2 vezes 3 está o mesmo resultado. Aqui para matriz não. Se você inverte a ordem, o resultado do produto se altera. Para finalizar, vamos fazer uma aplicação então, né? A ideia de matriz é trabalhar em bloco. Aqui é um probleminha o seguinte: eu tenho uma empresa, essa empresa aí, ela produz 3 produtos,
que vamos chamar de P1, P2 e P3, e tem 3 lojas que ela fornece produto para 3 lojas, tá? Então essa matriz aqui é a matriz de quantidade produzida. Então aqui tem unidade de milhar. Então aqui foi produzido 2.000 unidades do produto P1 para a loja A, 1.000 unidades do produto P1 para a loja B e 3.000 unidades do produto P1 para a loja C. O produto P2 foi produzido 1.000 produtos para a loja A, 4.000 produtos para a loja B e 5.000 produtos para a loja C, porque é unidade de milhar. Aqui você tem um cruzamento entre loja e produto. Essa matriz coluna é o custo. Então, para produzir uma unidade do produto 1, eu tenho aqui 3 unidades monetárias, que você pode interpretar como dólar, real, euro, tá? Unidade monetária. E aqui é a receita. Então, quando eu vendo uma unidade do produto 1, eu tenho uma receita de 4 unidades monetárias, que também você pode pensar em real, dólar, euro, etc. Tá? Então, com essas matrizes, eu tenho essas perguntas aqui que eu tenho que responder. E eu vou responder essas perguntas fazendo operações. Então, aqui eu tenho a matriz. Então, aqui a pergunta é: qual a receita total obtida pelas vendas do produto? Então, a receita total, você pode fazer o seguinte. Eu vou fazer utilizando o R, depois eu mostro como eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou limpar o meu console, dando Ctrl L, e eu vou escrever a matriz Q. Então, a matriz Q é matrix. Opa! Aí entra com vetor, aqui a gente entra com vetor coluna, 2, 1, 3. Depois a outra coluna é 1, 4 e 5. E a outra coluna é 6, 7 e 3. Aqui eu faço 3 linhas e 3 colunas. Aqui é a minha matriz Q. A minha matriz de venda também vou botar matrix. Aqui eu vou entrar com os elementos, lembrando que a entrada aqui é por coluna. Aqui vai ser uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Tá aí. Então, fazendo o produto dessas duas matrizes, eu vou ter a receita total. Essa matriz aqui, eu vou ter uma matriz que eu vou chamar de receita, que vai ser a quantidade, vai ser 1.000, porque a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando em unidades similares. Então, vai ser, para eu ter o valor da venda, eu tenho que multiplicar por 1.000, né? Aqui é a operação de matrizes. Então, ó, é porcentagem, asterisco, porcentagem, V. Pronto. A minha matriz V é essa aqui. Bem, aqui eu tenho que somar as colunas. Então, você vai pegar, você pode fazer o seguinte. Tem um comando aqui que é chamado apply. Daí a gente aplica na matriz R. Daí você quer aplicar na coluna a função. Então você entra com 2 e a função. Vamos ver se ele vai somar as colunas. Ele soma as colunas. Eu poderia fazer assim, ou aplicar um sum. Daí aplicar só tem uma coluna, né? Também poderia ser resolvido assim. Isso. Então é 92.000. Cada linha aqui dessa matriz representa a receita obtida por cada loja, tá? Então você pode resolver dessa forma no R, tá? Então é 92.000. Vamos lá, voltar lá no PowerPoint, né? Então vamos ver a solução. Então a solução foi 92.000, tá? Foi exatamente as operações que foram feitas aqui. O custo total, você vai seguir a mesma operação, só que aqui a gente vai trabalhar com
a matriz custo ao invés da matriz receita. Mas o procedimento é análogo, tá? Os comandos que eu fiz também lá no R são análogos. O que vai mudar é só que de vez você tem a matriz V, você vai trabalhar com a matriz C, mas os comandos são análogos. Você pode estar perguntando, pô, professor, é mais fácil fazer na mão. É claro, porque eu estou com uma matriz 3x3. Mas vamos pensar num hipermercado que tem milhares de produtos. Será que fazer na mão seria mais correto? Então é feito dessa forma, tá? Poderia fazer no Excel também, só que no Excel eu prefiro fazer no R porque eu tenho mais liberdade, porque daí eu digito os comandos no console, tá? Com o tempo você vai pegando como os comandos, né? Mas também tá para fazer no Excel, só que no Excel é uma estrutura mais rígida de se trabalhar, né? Porque a gente já vai trabalhar sobre uma estrutura pré-definida. Bem, vamos passar para o outro. Qual foi o lucro obtido pela empresa? Bem, é só fazer a diferença desses dois, né? Então, lembrando que o lucro é receita menos custo. Então, quando essa diferença é maior que zero, é que você teve lucro. Se essa diferença é menor que zero, receita menos o custo, você teve prejuízo. E aqui, quando está zero, que você empatou, né? Então, aqui nós tivemos um lucro de 32 mil. Né? É claro que aqui é uma simplificação, estamos só considerando custo fixo aqui, tá? Porque nem todo custo é fixo, tem custo variável, né? Tá? Bem, vamos agora para a quarta questão. Vamos voltar lá para a quarta questão. Quarta questão. Qual foi o produto de maior receita? Aí ele quer saber na quarta questão, produto maior receita. Vamos voltar lá no R, porque há uma sutileza lá, que é o seguinte. Agora, vamos só limpar isso aqui, voltar contra L, digitar a matriz que está aqui. Lembrando que cada coluna corresponde a um produto. Então, a coluna 1 corresponde ao produto 1, a coluna 2 corresponde ao produto 2 e a coluna 3 ao produto 3. Então eu quero saber a receita do produto P1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o comando somar, só que eu vou somar o seguinte, eu vou pegar, não, primeiro eu vou fazer para vocês entenderem, eu vou fazer, de vez fazendo uma linha só, eu vou fazer passo a passo. Eu vou pegar só a primeira coluna da matriz B, então eu vou digitar aqui, colchetes, a linha vai estar livre e eu vou digitar 1, porque eu só quero a primeira coluna. E eu vou fazer o produto desta primeira coluna com a matriz venda, tá? E vamos ver o que vai dar. Eu vou chamar essa matriz de R1, que a gente está considerando receita do primeiro produto. Vamos chamar de R1. Pronto. Vamos pegar aqui, o R1 está aqui, deu 19, só que tem um detalhe, eu tenho que multiplicar o R1000 por 1000, não, tem um errinho aqui, pessoal, desculpe, é que o produto P1, na verdade está errado aqui essa conta, desculpe a minha gafe aqui, é que é o seguinte, vou chamar TR1 a receita do primeiro produto, eu só vou trabalhar, primeira coisa eu vou multiplicar por 1000 porque é unidade milhar. Aqui eu só vou trabalhar com a primeira coluna, que é essa aqui, é a primeira coluna. Só que o produto P1, a receita que ela me dá por cada unidade vendida é 4. Então essa operação que eu fiz está errada, porque eu tenho que multiplicar tudo por 4. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar o elemento da matriz V que está na primeira linha e na primeira coluna, tá vendo? Tem um cruzamento aqui, ó, linha e coluna. Agora vai dar certo.
Agora, só que isso aqui vai me dar um vetor. Ah, esqueci de fechar o colchetes ali. Colchetes, rapaz. Isso. Isso. Bem, para saber eu tenho que somar. Então, para somar os elementos aqui que está nesse vetor, você vai estar sum R1 e pronto. Tenho 24.000. Essa é a receita do produto P1, tá? Então, eu estou pegando só a primeira coluna, somando tudo, multiplicando por 1.000 e depois eu multiplico por 4, que é a receita que eu tenho pela venda do produto P1. Então não é esse 19 aqui, é essa parte aqui embaixo, ó, o R1, 24.000. Bem, eu posso repetir esse processo para os demais. Se você quiser agora, a gente pode fazer direto, de vez de fazer esse passo a passo todo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou dar a seta para cima, né? Porque daí ele repete os comandos que eu já tinha digitado. Então aqui agora eu vou dar um sum para saber a receita do produto P2. Então o produto P2, agora eu tenho que mudar a coluna da minha matriz, que é a coluna, tá um parênteses aqui, e daí no final eu vou somar isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro, vai pegar toda a coluna 2, vai multiplicar tudo por 1.000, vai somar e depois vai multiplicar tudo por 2. Então aqui também eu tenho que mudar, porque senão vai me dar erro. Agora, aqui na minha matriz, eu vou ganhar 2 unidades, né? Eu posso às vezes fazer vezes 2, ou então, né? Tá fora dos limites. Ah, tá. Que tá errado aqui porque eu só tenho uma coluna, né? Então é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Agora vai dar certo. Isso. Deu 20.000. Deu 20.000. Deixa eu ver só lá na resposta. Ó, 20.000. Então aqui, ó, aqui é o total, né? Eu somei tudo e multipliquei por 1, depois eu multipliquei por cada o valor da venda por cada unidade, né? Então aqui, ó, deu 24.000, 20.000. Voltando lá no R, posso agora fazer mesmo, reaproveitar os comandos. Agora eu poderia estar, para não ficar digitando tudo isso, se vocês quiserem, que conhecem um pouco mais de programação, poderia estar utilizando um for, né? Tá? Poderia estar utilizando um for. Eu não vou fazer isso para não complicar mais. 48.000. Então, ó, o terceiro produto deu 48.000, que é o mesmo valor que a gente tem aqui, tá? Então, a maior receita é o terceiro produto. É o terceiro produto. Com relação à receita de cada loja, a gente trabalharia com as linhas, né? Tá? Aqui eu estou pegando a receita. Tá, aí sim eu faria aquilo que eu fiz. Tá? Agora a gente vai trabalhar com as linhas. Como que a gente trabalha no R? Vamos dar um Ctrl L, limpar isso aqui. Então aqui é a minha matriz quantidade e aqui é a minha matriz receita. Agora eu quero saber, lembrando que cada linha aqui refere-se à loja A. Então agora, para saber a receita, basta eu fazer o produto. Só que eu vou fazer o produto da primeira linha, tá? Matriz A. Então eu tenho que digitar aqui colchetes de uma linha vezes a matriz V. E ainda no final eu tenho que multiplicar por 1.000, né? Porque aqui eu estou trabalhando com unidades de milhar. Eu vou ter 28.000. A receita da primeira loja. 28.000. E assim eu vou fazendo para os demais casos, né? Agora eu posso ir
apertando a seta para cima que ele vai repetir o comando que eu já digitei. Agora eu vou pegar a segunda linha. E finalmente a terceira linha. Só mudar o 2 agora para 3, que eu vou ter a receita das 3 lojas, né? Então a loja que me teve maior desempenho foi a B, né? É claro que fazendo a mão aqui ficaria mais fácil, mas lembre-se que se tiver uma matriz muito grande, 20 por 20, é mais rápido fazer dessa forma aqui, né? Você só vai ter o trabalho de carregar a matriz, né? Então tem aí as receitas das lojas, tá? Feito no R, né? Então o desempenho que da maior loja foi a loja B. Então por essa videoaula é isso aqui, vou ficar aqui, é só das operações de matrizes, tá? E a gente se encontra numa próxima aula, tá? Uma próxima videoaula, eu irei estar trabalhando outros assuntos, tá? Então eu agradeço a visualização de vocês até aqui. No GeoGebra tá até para fazer, né, essas mesmas operações, mas não tão de uma forma tão simples assim, porque tanto no R como no GeoGebra você trabalha com uma estrutura pré-definida, tá? Ali você trabalha com uma estrutura pré-definida, e já no R você tem um ganho, é que você tem uma liberdade maior, né? Às vezes é um pouco mais complicado, porque você tem que aprender a digitar os comandos, mas isso com o tempo, essas dificuldades, quando você vai mais usando o aplicativo, vai diminuir. Então eu agradeço a visualização de vocês. Agora eu vou para os meus estudos de xadrez, né? Vou jogar um pouco no Social Chess, no Lean Chess, e também fazer um estudo de aperturas, estudar algumas partidas modelos, como as partidas de Karpov, Kasparov. Então é isso aí, pessoal. Então eu agradeço a visualização de vocês. Eu vou ficar com meus joguinhos de xadrez aí. E até uma próxima. Valeu!